e crise econômica. Começamos a gravação. Que página é? Ele já vai. A página chama-se 304. Ah, entendi. Saquei. 304 aí, ó. Beleza? Estou Beleza. inclusive, estou inclusive projetando. Se você quiser ler a partir da projeção, Projeção? é aquele que projeta, ou o que é projetado, ou o ato de projetar é uma projeção. Saquei, entendi. Mas é o Gustavo, hein? Se você ler na frente dele, aí você vai estar livrando ele. Não, História não é faço esse bom ato, não. Então pode começar, estamos só esperando vocês dois. Rapaz, eu já começo como? Já começo lendo, né? Deste eu, jeito. né? Tá. Crescimento e crise econômica. Diversas iniciativas reformistas foram aplicadas pelos militares nos campos econômicos e financeiros do país. O modelo econômico adotado pelo governo tinha como base a entrada de capitais estrangeiros e a instalação de indústrias no Brasil. Com o auxílio de empréstimos estrangeiros, foram realizadas grandes obras de infraestrutura, como a construção da usina hidrelétrica de Itaipu e da rodovia transamazônica. Essas obras foram utilizadas nas propagandas, cadê? Nas propagandas do governo, que as apresentava com grande otimismo, buscando transmitir a ideia de que o país estava se desenvolvendo. Agora o Gabriel, né? A imagem aí da Transamazônica, conhecem? Já passaram pela Transamazônica? Nem conhecia isso. Olha, a Transamazônica, Não, acho que ela não. vai lá da região da Amazônia até Porto Alegre. Certo. É, 5.112 km, atravessa o Brasil quase todo, passa por Brasília, com certeza. Olha que Brasília. 3.196 km. E tem um Mas é mapinha em da 101, né? aqui, ó. Muito legal, né? Agora o Gabriel assume. o milagre econômico? Pode ser. Mas que coisa, hein? Então vamos lá. Ao mesmo tempo que era realizadas grandes obras, o governo procurou beneficiar empresários ao manter os salários dos trabalhadores desvalorizados, o fim de diminuir os custos da produção e ampliar os lucros. Esse tipo de política conteve o consumo interno, pois com baixos salários as pessoas passaram a comprar menos, favorecendo a exportação de produtos. Além disso, um grande volume de créditos para empresários foi colocado à disposição pelo governo para incentivar o desenvolvimento industrial. Com o objetivo de atrair a entrada de capitais estrangeiros, os militares modificaram a lei que limitava a remessa de lucros para o exterior. Dessa maneira, empresas estrangeiras não eram obrigadas a reinvestir seus lucros no Brasil. As Aro, medidas adotadas. Eita, Prela. olha só, isso aqui é muito, 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 muito importante, ó. Porque a O quê? gente. Isso aqui, ó, vou grifar agora. Eita, grifei errado, ó. Ô, Ei, Gabriel, rapaz, que isso? Ô, rapaz, vim para atrapalhei o ajudar. homem, ó. Não, aqui, ó. Essa questão aqui, ó, da famosa Então é o segundo parágrafo. lei de remessa de lucros. Foi por causa disso que houve vários conflitos que a gente viu aí no começo do bimestre. Um deles é a morte do Vargas,
Outro deles é a eclosão ou acontecimento da ditadura militar, que qual que era o conflito que existia entre os nacionalistas e os entreguistas, né? As pessoas que eram entreguistas apoiavam que o Brasil deveria abrir sua economia para o estrangeiro. Porém, Tranquilo. havia um problema, né? Se você abre sua economia ou se você tira ou acaba ou diminui a lei de remessa de lucros, então você cria um sistema que favorece muito as empresas estrangeiras e prejudica as empresas nacionais. Então as empresas nacionais tendem a quebrar. Então, eles faziam um investimento e faziam um empréstimo, colocando à disposição o empréstimo do governo para o setor industrial, só que essa medida das relações exteriores fazia com que se prejudicasse as indústrias no Brasil, Entendi. que as indústrias do Brasil ela não tinha desenvolvimento tecnológico suficiente para concorrer em larga escala com as empresas estrangeiras. Isso é verdade. O Estado deveria criar, né, pelo menos até então criava, condições para que essas empresas se desenvolvessem. Você afrouxando a lei de remessa de lucro, aí você acaba por facilitar a vida das empresas estrangeiras no Brasil e dificultar a vida das empresas nacionais. Mais ou menos isso. Não Entendi. sei muito bem. Se quiser continuar aí a leitura. Então, bora lá, né? As medidas adotadas pelo governo estimularam diversas multinacionais a se instalarem no Brasil, ampliando assim a produção de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóveis. Além disso, houve um crescimento dos demais setores da indústria e das exportações. O desenvolvimento de alguns setores da economia brasileira, principalmente entre os anos de 1968 e 1973, ficou conhecido como milagre econômico. É, Beleza. rapaz. Isso aqui é o nome que vocês têm que lembrar, hein? Milagre Do econômico. lixo, A do ditadura lixo ao militar. luxo. Pois não é? Agora vamos ver aí o fim do milagre econômico. É a Evelyn, não é? Aí eu não sei. Eu acho que é. Isso aí. Aí, ó. Então pode fazer sua apresentação aí do jeito que você achar melhor. Tá, peraí. Pronto. No cenário externo, a situação mudou a partir de 1973, quando aconteceu o primeiro choque do petróleo. Nesse ano, os países produtores pararam de vender petróleo para países que fossem aliados de Israel. Assim, o preço do barril de petróleo aumentou muito em apenas um ano, encarecendo a produção industrial. Para encarar esse aumento do preço, os Estados Unidos elevaram os juros do mercado internacional na década de 70 e reduziram as remessas de dinheiro para países em desenvolvimento. O Brasil parou de receber empréstimos e passou a pagar juros exorbitantes da dívida externa. Em consequência, houve arroxo salarial, desvalorização cambial e redução do poder aquisitivo da população. O salário mínimo diminuiu, resultando em aumento da pobreza e da miséria e resultando em um aumento da desigualdade social. Terminaste? É para falar do fim das sete quedas também? Se quiser. Tá, eu vou falar. Quando o projeto da construção de Itaipu foi aprovado, muitas pessoas foram contra o projeto e falaram que construir várias usinas seria uma solução melhor, pois não afetaria as sete quedas. Porém, os militares não ligaram e construíram o Itaipu, que era uma importante propaganda para o governo. Porém, em 1982, após as comportas de Itaipu serem fechadas, as sete quedas foram encobertas pela água, acusando a
causando a destruição da economia local, que dependia do turismo e era um belo patrimônio natural. Beleza, maravilha. Quem foi que ficou com o processo de abertura política? Era o Cauã Sem Livro, né? Ele está por aí? Alguém tem notícias? Voltamos ao ponto inicial. Qual o ponto inicial? O Ele Cauã não voltar desapareceu do mapa. Ah, normal. Coisas leves. Quem é que vai querer ler essa parte aí para nós? A gente precisa terminar esse capítulo do livro hoje ainda para a gente na É o aula processo já de iniciar abertura o próximo. política, é Alberto. Isso. Eu leio, então. Em 1974, teve início o mandato do general Ernesto Beckman Geisel, quarto presidente da ditadura civil-militar. Após o fracasso do modelo econômico adotado pelo governo, os militares iniciaram um processo de abertura política que, de acordo com Geisel, aconteceria de maneira lenta, gradual e segura. Dessa maneira, aos poucos, a repressão política se tornou ligeiramente menor e o governo passou a estabelecer diálogos com opositores do regime. E aí, pode continuar, não tenha dó não. O processo de abertura política da ditadura ocorreu de maneira irregular. Em vários momentos, houve retrocesso e endurecimento do regime, pois a ala militar conhecida como Linha Dura comandava os aparelhos repressivos do governo. Esse grupo era contrário à restauração do regime democrático. Nas eleições de 1974, por Eita exemplo, saúde. houve uma expressiva vitória do MDB, partido que fazia oposição à ditadura. A perda de espaço no parlamento provocou a reação dos militares, que recorreram à violência, perseguindo jornalistas, sindicalistas e acusando militantes comunistas de serem os responsáveis pelo sucesso do MDB nas eleições. Em 1975, em meio à reação conservadora empreendida pelos militares, foi morto o jornalista Vladimir Herzog, e em 1976, o metalúrgico Manuel Fiel Filho. Ambas as mortes ocorreram nas dependências dos Destacamentos de Operação de Informações, Centro de Operações de Defesas Internas de São Paulo. Após o assassinato do comandante 2 do 2º Exército, ao qual o DOI-CODI de São Paulo era subordinado, foi substituído de seu cargo por Geisel. Em 1977, o Ministério do Exército e candidatos do setor de linha dura à sucessão presidencial. Beleza. Deu aí? Maravilha. Aí a foto deles. O que a gente precisa saber dessa parte final aí da abertura política é que ela foi dentro dos próprios militares haviam várias interpretações de como deveria ser feita essa abertura política. O que é a abertura política? É acabar com a ditadura militar e voltar a ser um regime democrático, coisa que aconteceu em 1985 no Brasil. Mas, dentre esse período todo, que foram de praticamente 15 anos que se tentou essa abertura, existiu várias questões importantes dentro dos próprios militares. Tinha militares que eram contra, radicalmente contra, que dizia que não devia se abrir a ditadura para um processo democrático, porque, em grande sentido, eles morriam de medo de que o processo democrático culminasse em uma investigação dos crimes contra a humanidade que eles cometeram. Já tinha outros que achavam que deveria haver uma abertura, só que de forma lenta e de forma pactuada. Que pactuação era essa? O pacto de que não se mexeria ou não se investigaria os crimes contra a humanidade feitos pelos militares. Então,
aí é onde a gente consegue ver o processo que realmente aconteceu. O que aconteceu no Brasil foi uma abertura lenta, gradual e pactuada, né? Tanto que até hoje, 30 anos depois, nenhum militar brasileiro foi condenado a nada pelos crimes que cometeram durante a ditadura. Crimes como tortura, sequestro, estupro, ocultação de cadáveres e coisas mais bonitas que isso ainda, né? Em outros países da América Latina, isso aconteceu. Aqui não, né? Então havia muito essa preocupação. Alguém aí, sem ser a Cássia, quer ler o caso Herzog para a gente? Vou escolher então, hein? Ninguém? Quer que eu leia de novo, Alberto? Não, vou escolher. Pode deixar. Porque senão fica um monte de gente aí sem fazer nada na aula, né? Vai saber, não sei nem se eles estão aí. Vamos ver. Bruno, cadê o Bruno? Opa, eu tô aqui. Ó, então, vamos lá, Bruno. Faça esse favor para nós. Vamos lá, sobe lá, que eu vou ler pelo slide. Ai. Aí, ó. A repercussão do caso de Herzog. Em 1975, Vladimir Herzog, também conhecido como Vlado, foi convocado a prestar esclarecimento ao governo da sede do ICOT, na cidade de São Paulo, durante seu interrogatório. O jornalista passou por uma violenta sessão de tortura que o levou à morte. Os militares afirmaram que Herzog havia cometido suicídio após ser preso. Entretanto, várias evidências deixaram claro que ele havia sido assassinado. O crime gerou grande comoção na sociedade brasileira. Uma missa ecumênica foi realizada em sua homenagem na Catedral da Sé, em São Paulo. Uma semana após sua morte, esse ato reuniu cerca de 8.000 pessoas. Leia o trecho a seguir que trata do grande significado desse evento para a volta da democracia no Brasil. Continua? Sim. Tá. O ato ecumênico em memória de Vlado, realizado na Catedral da Sé 6 dias depois de seu assassinato, marcaria, porém, o início da verdadeira rebelião civil que viria está sim revelar-se capaz de empurrar o regime em seus centuriões para fora da história. A determinação daqueles 8.000 paulistanos que literalmente caminharam para lá diante do policiamento ostensivo e a despeito da interdição de trânsito que só permitiria chegar ao local a pé. Não construiu um protesto apenas contra o homicídio, mas também, principalmente, contra o terrorismo de Estado que até então sufocava a cidadania. Se a história da mais recente ruptura constitucional no Brasil começou nas conspirações de gabinete, ainda antes de plebiscito de 1963, que restaurou o presidencialismo e os poderes de João Goulart. A sala de recomposição democrática que só se consolidaria 25 anos depois, com promulgação da atual Constituição, tem seus pontos de partida efetivo nas ruas. A partir daquele ato ecumênico que reuniu tal multidão sem a facilidade das redes sociais dos dias de hoje, e sem convocação da mídia. Maravilha, muito bom. Indo bem, hein? Tá treinando em casa, Brunão? Não, É? tô não. Tenhamos fé. Eu tô separando aqui, tentando, né, separar uns videozinhos para postar sobre esse assunto, a gente complementar essa nossa aula. Vamos. Ah, achei. Esses vídeos são bons porque eles trazem as datas, né? As datas, principalmente dos acontecimentos. Quando foi que começou a abertura democrática, quantos anos demorou,
quando foi que ela aconteceu de fato, o que aconteceu nela, né? E tem alguns que são um pouco longos, porém muito interessantes. O que a gente vai fazer agora é isso. Vamos assistir esses vídeos para complementar o nosso conteúdo, beleza? E também eu queria que nós fizéssemos as atividades da página 310, 311, 312 e 313. Eu vou postar também o pedido dessas atividades, beleza? Então agora é para a gente assistir esses dois vídeos que eu postei, tá? Eles estão lá na aba vídeos do YouTube e vídeo aulas, no Google Sala de Aula. Vão lá e cliquem nele e assistam, eles trazem informações importantes para nós. Beleza? Pode ser? O que vocês acham? Pode ser, boy. Pode. Então, tranquilo. Eu volto aqui antes de acabar a aula para fazer a chamada, beleza? Beleza, é nóis.
Galera, tá todo mundo aí? Vou deixar a chamada para uma Todo mundo próxima. aí. E aí, quem quiser sair, pode sair. Só que vocês têm que terminar de ver os vídeos aí pela tarde, beleza? Aham. Beleza, beleza. Depois do Beleza. almoço, vocês continuam assistindo. Aí, mas já pode sair agora se quiser. Que eu vou ter que entrar na outra sala ainda. Falou, Alberto. Falou, Alberto. Falou, Valeu. Alberto. Oli que deu o que falar ontem. Enfim, eu não gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, mas eu acho que o debate na internet sempre muito emocionado, né? Tomou uns caminhos que muito ruins, na minha opinião. E cabe destacar uma coisa. É válido todo tipo de crítica. Tudo é criticável. Tudo é criticável. Inclusive, o curso da Gabriela Prioli é muito criticável. A ideia desse vídeo é criticar alguns pontos do que ela considera central no curso dela. Enfim. Mas alguns argumentos que foram usados, especialmente pela esquerda radical, eu considero completamente estéreis e idiotizantes. Beleza? Então, assim, primeiro ponto. Quando a gente reclama que a direita usa argumentos idiotas para rebater a esquerda, a gente não tem que fazer a mesma coisa. Beleza? Não precisamos responder idiotice com idiotice. Esse é o primeiro ponto, isso é fundamental. Se a gente reclama que o nível do debate público que a direita impõe no Brasil é indecilizante, a gente não tem que responder na mesma moeda. Pelo amor de Deus, não precisamos fazer isso. E parece que todo mundo tem uma necessidade de dar uma opinião, de dar um pitaco. Não precisa. Tem coisas que você pode dizer assim, não entendo tanto, talvez eu possa não falar. E coletar informações, textos de pessoas que eu considero interessantes. Sabe? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Por quê? Por exemplo, uma das críticas que eu vi muito em relação ao curso da Gabriela Prioli é 500 pau no curso. Caro pra cacete. Muito caro. Eu considero muito caro, um curso que vai ser para um público muito restrito. Mas aí, 2 pontos. Primeiro, a gente sempre diz, assim, quando fala comunicação,